Olá, você é bem-vinda, você é bem-vindo a mais uma edição do OAB no Ar, o primeiro programa de fevereiro. No programa de hoje, o OAB no Ar vai receber o presidente da Comissão de Direito do Trânsito, Roberto de Faria. Sérgio Guimarães esteve na Justiça Federal de Santos no evento em que foi apresentada a nova plataforma eletrônica de tramitação de processo. Rodrigo Julião traz a palavra do presidente e muito mais. Começa agora mais uma edição do OAB no Ar. O OAB no Ar recebe o presidente da Comissão de Direito de Trânsito, Roberto de Faria, e olha, ele vai esclarecer para você muitas questões complicadas desse assunto. O OAB no Ar está recebendo para uma conversa, um bate-papo bem informal aqui, o presidente da Comissão de Direito de Trânsito. Ele tem muita novidade para contar para você, porque muita coisa mudou com o Código Brasileiro. Uma delas é que motorista não é mais motorista, Roberto de Faria, é condutor agora? Primeiro, obrigado pelo convite, é um grande prazer eu estar falando com os telespectadores de Santa Cecília. Exatamente, hoje é tratado como condutor duas categorias, proprietário e condutor. E o proprietário, às vezes, também é condutor. Aí a penalização é dupla para ele? Exatamente. O proprietário ele é penalizado quando é multado pelo valor pecuniário e os pontos é por condutor. Quando é a mesma pessoa, ele recebe os pontos e ainda tem que pagar a multa. Agora, muita gente coloca o veículo no nome da empresa e fica sem as multas, né? Pelo menos fica com as multas, mas sem os pontos. Na verdade, assim, a pessoa jurídica... ela tem você pode indicar o motorista, o proprietário da empresa jurídica recebe a notificação e tem o prazo para indicar. Caso ele não indique, aí sim ele recebe uma penalidade por não indicar. Então é o valor da multa, primeiramente, depois ela pode dobrar, triplicar e assim por diante. E para quem vai os pontos? Para quem vão os pontos? Não, os pontos, aí é uma penalidade por não indicar, os pontos não vão para ninguém. Tem efeitos benéficos que a gente já pode avaliar, porque o Código já tem mais de 20 anos, o novo Código Brasileiro de Trânsito. O que melhorou? Na verdade, ele regulamentou, né, toda a legislação de trânsito. Já tiveram 38 alterações do Código original e mais de 778 resoluções. Então, ele vem se aperfeiçoando a cada ano. Agora, tem uma teoria da conspiração, né? Para você perguntar para qualquer motorista que levou uma multa, ele vai dizer assim, não adianta entrar com recurso na JARE, né? Na Junta de Análise, porque é indeferido. É verdade isso? Não, na verdade, o que acontece? Tem uma porcentagem de recursos que, em média, aqui na Baixada Santista, gira em torno de 20% dos recursos que são interpostos, 20% são deferidos. Já teve maior, por causa das falhas do preenchimento, do agente, do preparo do agente, e hoje está nessa porcentagem. 20% é 1 de cada 5. Mas não, o número de recursos ainda é muito baixo. Mas você conhece alguém que teve o recurso deferido? Meus clientes. Não, brincadeira. E qual é a porcentagem de clientes que você consegue deferir o recurso? Não, o que acontece, na verdade, falando agora especificamente no recurso da multa, tem a fase do recurso para o órgão, depois recurso para a JARE e ainda o recurso para o CETRAN. Então, normalmente, às vezes, o cidadão ele é leigo e acaba não sabendo o que alegar. Então, tem possibilidade de recurso, sim. Existem muitas falhas do próprio agente, preenchimento do auto de infração. Então, o ideal é sempre procurar um profissional da área para poder ser bem assessorado. Agora, eu fui super injusto, porque eu mesmo já tive um recurso aprovado, só que não foi pela JARE, foi pelo CIRETRAN. Mais alguma novidade que é importante contar para a telespectadora, para o telespectador daqui do OAB no Ar? As maiores reclamações são os processos de suspensão e de cassação do direito de dirigir, porque não é só a multa, né? Então, quando o condutor atinge 20 pontos, ele é instaurado contra si um processo de suspensão de direito de dirigir. E agora tem essa novidade, que num projeto de lei da União, né, de iniciativa do Presidente da República, que está querendo aumentar para 40 o limite. Então, quem tiver na situação de tá respondendo ou tá recorrendo no processo de suspensão, é importante esgotar todos os meios administrativos, porque se caso a lei
alterar o limite, todos serão beneficiados, a lei nova retroagirá para beneficiar o infrator. Roberto Faria, obrigado pela participação aqui na OAB no OAB no Ar, e boa sorte aí na continuidade dos trabalhos da comissão. É eu que agradeço, é sempre um prazer. Então, quando tiver outra oportunidade, também estarei à disposição. Obrigado. O Sérgio Guimarães esteve lá na Justiça Federal no evento em que foi apresentada a nova plataforma de eletrônica de tramitação de processo. Aqui você fica sabendo direitinho como funciona. Conversa agora o doutor Décio Gabriel de Menes, titular da Terceira Vara da Justiça Federal, que nos brindou aqui um programa muito importante, um programa de transição onde a tecnologia hoje impera por toda, não só em todas as áreas de comunicação, mas também no judiciário. E eu vou conversar com o doutor Décio, que encampou essa campanha de transição. Doutor Décio, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, uma alegria falar com os ouvintes aí da Ordem dos Advogados. O programa EVARA, ele na verdade surgiu no Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. É um programa que foi construído com a participação de juízes, servidores, advogados públicos, privados, membros do Ministério Público. Todo mundo foi ouvido e o que nós constatamos? Que houve um impacto muito grande do uso de tecnologias no Poder Judiciário e que a nossa estrutura organizacional precisava ser alterada para que nós tivéssemos um alinhamento que fosse mais racional, mais eficiente e que produzisse resultados mais efetivos, né? Então, o programa EVARA é uma proposta de compartilhamento de estruturas entre as unidades judiciais num ambiente eletrônico, formando no futuro uma rede colaborativa integrada, né? Em poucas palavras é isso. Para chegar aqui, nós tomamos uma série de medidas, inclusive a revisão dos nossos espaços físicos. Nós fizemos todas as adequações dos espaços físicos para poder atender, inclusive, melhor os usuários, né? E fizemos todas as adequações necessárias para o melhor acomodamento dos servidores, né? O objetivo é que, nesse ambiente, nós possamos atuar de forma colaborativa, motivados, né? E com isso promover a prestação jurisdicional num nível de excelência. Doutor, eu até pergunto, a Justiça Federal, ao longo do tempo, advoga há algum tempo, São Paulo, a gente tinha como um parâmetro de avanço tecnológico. Os terminais começaram lá, a gente consultava, o que facilitava na hora de já pedir o processo. Qual é realmente o grande impacto dessa transformação e por que a Justiça Federal acabou demorando mais tempo do que a própria estadual? Veja que ela sempre foi vanguarda com relação à questão tecnológica. Nós tivemos várias experiências de plataformas eletrônicas de processamento, né? O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele apostou na plataforma do CNJ, que é o Processo Judicial Eletrônico. Qual é a vantagem? Ela é desenvolvida numa estrutura em rede, sem custos, né? Então, para a Justiça Federal, a plataforma PJE, ela, embora ainda esteja em desenvolvimento, essa perspectiva de ter uma plataforma com custo baixo e de potencial de desenvolvimento elevado, né, é uma aposta do nosso tribunal para que a gente possa ter esse ambiente adequado para o processamento das ações judiciais. Então, nós podemos dizer que demoramos, mas quando entramos para valer, né? E para viabilizar isso, nós fizemos um trabalho imenso de virtualização dos processos físicos. Hoje, o grau de virtualização na Justiça Federal, na primeira instância, ele aproxima-se de 70%.
né? E no tribunal, a meta é atingir 100% de virtualização ainda em 2020. Né? Então, embora só em 2014 a Justiça Federal tenha entrado, foi um processo paulatino, planejado e cujos resultados já têm se mostrado eficientes. Isso é perfeito, doutor. Para quem atua na área e não só, como a sociedade no todo, ela vai sentir a diferença. E já que o sistema for aperfeiçoado e levou esse tempo, eu tenho certeza que vai ajudar muitos munícipes. Eu quero agradecer desde já, doutor, aqui somos um evento, o doutor tem aqui ainda, vai iniciar o evento, e eu quero parabenizá-lo pela estar à frente desse projeto tão importante e convidando para participar lá com a Gito Alberto Santos nesses novos projetos futuros aqui. Será um prazer, né? O nosso objetivo é unicamente prestar um serviço de excelência, né? Nós acreditamos que a prestação jurisdicional tem que ser efetiva, célere e em tempo razoável, né? E nós estamos trabalhando para isso, pode ter certeza. Muito obrigado. Eu converso agora com a doutora Luciana Ortiz, que é diretora do Fórum e está, digamos que a doutora já me falaram aqui, que ela está à frente de toda essa inovação. Doutora, como aconteceu essa transição? Eu estava conversando com o doutor Décio, a Justiça Federal sempre foi vanguarda com relação à tecnologia, demorou um pouco para entrar nesse projeto. Essa adaptação, ele explicou dessa dificuldade. Eu queria que a senhora falasse para mim um pouquinho sobre isso. Sim, as varas, né, que nós tivemos aqui na terceira região, um trabalho pioneiro, uma mudança, um novo modelo de vara que foi revolucionário em 2002, com a implantação dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, com a implantação da Secretaria Única, que virou referência. Em relação às varas, o processo foi mais complicado porque nós tínhamos processos físicos. Houve um delay aí para a implantação do PJE na terceira região, nas varas, mas nos últimos anos ganhou um impulso muito grande, houve uma forte expansão e na medida que o PJE foi se expandindo para todas as varas e subseções, nós começamos a perceber que era necessário repensar o nosso modelo, né, para nós potencializarmos o uso do processo eletrônico. Então a nossa presidente à época, a doutora Cecília Marcondes, ela remeteu para nós, na primeira instância, para nós construirmos um modelo de forma colaborativa. Como nós criamos o primeiro laboratório de inovação do Judiciário em Nova JUSP, nós desenvolvemos esse novo modelo com a metodologia de Design Thinking, com participação de juízes, servidores, atores externos do sistema de justiça, como os advogados públicos, privados, associações, enfim, múltiplos olhares para que nós pudéssemos chegar no resultado que nós chegamos. Perfeito. E nesse extenso laboratório, porque a gente teve outros sistemas que bateram cabeça no começo, inicialmente, da Justiça Estadual. E eu pergunto, qual o impacto, a diminuição? Primeiro, tem o meio ambiente, tem N fatores que auxiliam essa nova mudança, mas impacto processual, porque independente disso, o processo veio para abreviar algumas questões que o físico trazia problemas, não é? Sem dúvida, com o processo eletrônico, nós estamos padronizando fluxos, isso é fundamental para que você possa ter um ganho em escala. Então, essa padronização, ela vai permitir que as centrais executem tarefas comuns de todas essas unidades, não apenas da subseção, mas de subseções circunvizinhas, de forma transcendente. Então, a expectativa é que nós possamos ter as EVARAs, que são os gabinetes, mais reforçados. Porque hoje o processo eletrônico ele chega muito rápido para o juiz. Verdade, né? Verdade. Então, o juiz acaba de decidir para que seja trazida uma informação, o advogado rapidamente, eletronicamente, ele protocola, né, no sistema e já está de novo concluído para o juiz. É pioneiro isso, né? Esse projeto e com certeza vai ajudar muito, não só os atores do sistema judicial, mas também a sociedade no todo, que é o fim, né?
Com certeza, todo esse projeto, o cidadão ele está no centro, o usuário, né? Então, é essa metodologia de design que a gente constrói a partir dos usuários, advogados, jurisdicionados, de forma que nós pensamos cuidadosamente em cada aspecto, né? Foram 2 anos de desenvolvimento, de ampla discussão, um processo extremamente democrático e participativo, e nós estamos começando também com cuidado em uma subseção, né, deslocando todos os nossos esforços para que esse projeto dê certo, e nós temos confiança absoluta que ele vai dar certo e ele será transformador. Tenho certeza. Parabéns pelo projeto pioneiro, que eu acho que a subseção aqui de Santos foi agraciada com esse projeto que iniciando aqui. Convido para uma próxima oportunidade, quiser falar, a gente poder falar sobre isso, ou já lá adiante, já com colher seus frutos. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. É possível até dizer que o código ele consolidou um chamado regime de precedentes. Ou seja, nós passamos a ter no sistema brasileiro, ou a dar uma maior importância àquilo que os tribunais superiores consolidam como opinião definitiva, nos chamados recursos repetitivos. Então nós idealizamos um precedente, de modo que esse enunciado que foi fruto de alguma coisa que se consolidou com o passar do tempo nos tribunais, passa a ser uma orientação obrigatória para todos os outros juízes e, portanto, a gente otimiza o sistema de justiça, valoriza a eficácia das decisões, dá uma certa segurança jurídica. Então, na verdade, eu acho que o Código veio a consolidar isso que começou numa emenda constitucional lá em 2004, criando um mecanismo de dar maior segurança à justiça para acabar com aquele jogo de sorte e azar, de que um ganha, o outro perde. Então, a gente cria esse mecanismo. Os nomes podem atrapalhar um pouquinho porque a gente pode ficar com má impressões a depender do nome que se dê, né? Padronização fica com uma impressão de engessamento. É de fato uma padronização. Há uma série de critérios, de requisitos, não é uma coisa que vai se proliferar enormemente, portanto há alguma segurança de que isso não vai impedir um certo respiro do Poder Judiciário, mas é de fato uma certa padronização. Então, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, os tribunais locais, eles podem formalizar, então, jurisprudência segura, uniforme, e isso orientar os julgadores próximos a se basearem por esses julgamentos anteriores, dando na população uma certeza de ganho ou de perda, evitando até demandas aventureiras, porque se eu sei que já a orientação é contra a minha pretensão, eu nem entro com a ação. Se não tivesse essa orientação, aqueles que não teriam direito entram com a ação, é mais tribunal, mais ação, mais demanda, e eu acho que isso valoriza um pouco o Poder Judiciário. Eu sempre tive comigo, no meu pensamento, nos meus projetos, desde quando eu fui presidente da Associação dos Advogados de Santos, quando eu fui diretor da ASP em São Paulo. Não dá para trabalhar, não dá para exercer a profissão, não dá para exercer como operador de direito sem você estar devidamente atualizado, sejam em seminários, palestras avulsas, aperfeiçoamento dos estudos. Não dá, é impossível você, o advogado, ficar hoje alheio a isso, à margem do conhecimento que sai todo dia, que nós temos hoje na nossa sociedade, e o advogado tem que estar sempre atualizado. O advogado ele precisa estar sempre conectado com tudo que há em termos de inovação. Uma carência muito grande da advocacia por essa justiça que é tão esperada e tão honrada por nós, e que por isso que todos nós fizemos a faculdade. A seleção dos palestrantes que nós buscamos trazer para esse congresso visava exatamente
colocar o dia a dia do advogado, com seleção, por exemplo, da usucapião extrajudicial, em função da extrajudicialidade ser uma forma de ganho mais rápido de dinheiro, e os demais, por exemplo, a admissibilidade de recurso especial extraordinário, porque a inadmissibilidade, essa é a regra, a nova lei de abuso de autoridade, o time sharing, a lei de distrato, são todos temas que povoarão aí 2020 do advogado. Dessa vez a gente buscou a prática, o 2020, um 2020 diferente, um 2020 buscando novos horizontes, com honorários, um oferimento de honorários mais rápido para o advogado. Essa foi a pauta realmente desse nosso simpósio. Em primeiro lugar, uma enorme satisfação, não é? Sempre uma satisfação renovada retornar a essa casa, não é? Na verdade, ainda mais com um convite formulado, não é? pela doutora Ângela, né? Rumit, estando ladeado aí de bons amigos, não é? Doutor Ricardo Dipp, ontem que fez a abertura, hoje doutor Manuel Pacheco Dias Marcelino, né? Outro caro amigo, outra referência, vamos dizer, na minha vida, né? Bem, o código ele realmente traz alguns desafios, não é? Alguns desafios. Eu acho que talvez o maior deles seja realmente exortar, vamos dizer, todos os operadores ou cooperadores, vamos dizer, do direito, para a busca realmente de um resultado efetivo. O maior chamamento que o código faz, não é? Conclamar, vamos dizer, a advocacia, não é? A magistratura, para que busquem, não é? Vamos dizer, em conjunto, não é? Um trabalho, como uma equipe de trabalho, realmente, a busca da solução justa para o caso concreto. Há alguns mecanismos novos, não é? Um deles, aliás, o professor Sérgio Marques está abordando, não é? Exatamente nesse momento, que é uma introdução, talvez um sistema de precedentes que já havia, em certa medida, no código anterior, mas que vem com todo o peso, não é? No atual código, exatamente um sistema que busca priorizar, vamos dizer, ou exatamente colocar como referência, como paradigmas as decisões das chamadas cortes de superposição, no Supremo Tribunal Federal e o STJ, no sentido de se buscar, vamos dizer, no fundo que sempre foi uma grita da sociedade, não é? Que é a previsibilidade das decisões judiciais, não é? Aquela jurisprudência lotérica que, dependendo vamos dizer, da vara ou da Câmara, não? O desfecho poderia ser outro, não é? Isso realmente não se afeiçoa mais, vamos dizer, numa sociedade, vamos dizer, dinâmica, numa sociedade de massa em que há muitas questões idênticas e que, por isso mesmo, a bem da própria isonomia, deveriam merecer soluções iguais. Então, o código, na verdade, ele se vale de alguns instrumentos, não é? Buscando exatamente a introdução no nosso sistema, exatamente desse sistema de precedentes. E é isso, que de certa medida o professor Sérgio está abordando, e eu, na minha área aí, que foi me atribuída, não é, dos recursos excepcionais, recurso especial extraordinário, eu também vou procurar trazer alguns dos desafios aí que estão sendo colocados para os operadores do direito. O sistema de precedentes, ele procura homogeneizar, vamos dizer, o tratamento dispensado a casos idênticos. Acho que o nosso grande desafio vai ser exatamente a identificação dos casos idênticos, porque nem todos os casos são idênticos. Há casos que, como você mencionou, possuem algumas particularidades que vão levar a ter um tratamento distinto, diverso, exatamente do que firmado, vamos dizer, nesses precedentes, não é? Eu acho que esse é o grande desafio, estabelecer essas hipóteses de distinção, que exige realmente uma análise acurada, aí, vamos dizer, do caso concreto, né? É muito importante que as pessoas que não têm formação jurídica saibam que há dois tipos de honorários advocatícios. Aqueles honorários que o cliente contrata com o advogado, para que o advogado trabalhe, que são os honorários contratuais. E há, de outro lado, os honorários sucumbenciais, que são pagos pela outra parte, quando esta outra parte é derrotada no processo. E estes cabem também ao advogado. Então, o advogado ele tem dúplice remuneração. Honorários contratuais pagos pelo seu cliente e honorários sucumbenciais pagos pela parte contrária quando derrotada, como fosse um caráter sancionatório, um caráter punitivo por a outra parte haver dado causa ao processo e haver sido derrotada. O que é importante que o cliente saiba é que convivem essas duas formas de remuneração. E os honorários contratuais são pagos por ele, cliente, e os sucumbenciais se agregam a esse valor em prol do advogado. E essa é uma confusão
muito comum na vida prática, porque o cliente imagina que os honorários sucumbenciais deverão ser pagos a ele como reembolso, e não é assim que funciona. No fim das contas, o advogado, quando ele precifica a sua remuneração, ele leva em conta tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, de modo que muitas vezes os honorários contratuais são menores, são mais singelos, mais, digamos, comedidos, justamente porque os honorários sucumbenciais são também uma remuneração do advogado. Então não pode existir essa percepção de que há uma demasia nos honorários sucumbenciais. E para fechar essa edição do AB no Ar, a edição desta semana, Rodrigo Julião e a palavra do presidente. Olá pessoal, no programa de hoje vamos começar mais uma vez parabenizando a todos os envolvidos de mais uma conquista para a nossa subseção de Santos. Nosso querido programa OAB em Destaque agora não está mais apenas na TV Com e na rede social YouTube, mas também na TV Santa Cecília. Então, querido vocês, todos os telespectadores também da TV Unisanta, sejam muito bem-vindos e acompanhem o nosso programa, acompanhem a rotina da subseção de Santos em prol de toda a sociedade. Queria também destacar aqui o nosso calendário anual. Estamos tentando já organizar o calendário do ano inteiro com algumas datas festivas, comemorativas e alguns eventos importantes. Agora no mês de março teremos aqui o nosso aniversário da subseção, faremos aqui uma justa homenagem não apenas à Advocacia Santista, mas várias pessoas vinculadas à nossa subseção. Lembramos também que em agosto, no mês do advogado, teremos o baile do advogado, teremos a semana jurídica, teremos aqui vários encontros em prol de uma data tão importante, não apenas para a advocacia e para a sociedade. Ainda esse ano estamos concorrendo para competir com as Olimpíadas Estaduais da Caixa de Assistência de São Paulo. A subseção de Santos se inscreveu no processo rigoroso junto à Caixa de Assistência e, se Deus quiser, traremos para a Baixada Santista também mais um evento de porte não apenas estadual, mas também de porte nacional. E não ficamos por aí. Temos ainda inúmeras programações no mês de outubro, novembro, congressos, seminários e encerrar sempre com a festa de final de ano dos nossos funcionários, das nossas comissões e também do Dia da Justiça. Mas não pense que vamos parar por aí não. Já estamos aqui com vigência e eficácia de uma grande conquista da Advocacia Nacional. Lei de abuso de autoridades, sancionada pelo presidente, com vigência e eficácia, agora decretado. Violar prerrogativas profissionais dos advogados é crime. Nós temos aqui sempre que valorizar as nossas prerrogativas e agora está decretado que qualquer violação à prerrogativa profissional considerado abuso de autoridade com tipificação penal. Lembrando que isso em nenhum momento é corporativismo da nossa parte, muito pelo contrário. Quando o advogado tem violado as suas prerrogativas, as nossas prerrogativas, quem é violado é o cidadão, que é o destinatário final da prestação jurisdicional. E nós levamos as suas pretensões ao Poder Judiciário. E em qualquer procedimento judicial, administrativo ou perante qualquer autoridade, seja ela de que esfera for, deve ser sempre respeitado o devido processo penal. E eventual abuso é o próprio Poder Judiciário que vai decidir se houve ou não abuso em detrimento daquela prestação. Então, uma conquista importante para toda a advocacia, uma conquista importante para toda a sociedade, a valorização profissional com a tipificação de crime pela Lei de Abuso de Autoridades, da agressão a nossas prerrogativas profissionais. Estamos aqui juntos, sempre atentos e de braços abertos para receber vocês e toda a sociedade em prol de um ano mais firme, de um ano mais justo, de um Poder Judiciário mais célere, que com certeza quem ganha não é advogado, mas todos nós. Então, parabéns a todos e um bom ano mais uma vez. Muito obrigado. Você conferiu mais uma edição do OAB no Ar, que traz para você tudo o que acontece na subseção de Santos. Até a semana que vem e uma ótima semana para você.